Olá, ouvintes. Pois é, nós estamos agora vivendo um governo ilegítimo, a Constituição foi afastada, temos um ministério muito interessante, só de homens brancos, proprietários e ricos, isso nos lembra o século XVIII, século XIX, né? Andamos para trás em termos de direitos humanos, foi fechado, né, os ministérios que envolvem a questão da diversidade, e aí eu proponho, nos nossos programas, a gente começar a discutir e tentar enxergar esse surrealismo político que a gente está vivendo. Você começa aí pela... Vamos imaginar que como a Dilma foi criticada por nomear o Lula ministro para que ele ganhasse, isso foi o que foi comentado na época, um fórum, uma prerrogativa de fórum, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só nesse novo ministério, né, do Temer, só de homens brancos, proprietários e ricos, século XVIII, XIX, né, tem 7 pessoas que receberam um fórum, uma prerrogativa de fórum, né, ou que alguns falam fórum privilegiado. E ninguém fala nada. E aquelas pessoas que foram bater panelas nas ruas, né, porque estava fazendo com que o Lula tivesse uma prerrogativa de fórum para ser julgado pelo STF, ninguém bateu panela. Eu acho muito estranho isso. Às vezes eu começo a pensar, né, que se trata... Nós estamos vivendo uma inversão absoluta, né? Um governo onde vários envolvidos com crimes, respondendo crimes. Foi afastada uma presidenta que não tinha nenhum processo contra ela. E o que a gente começa a perceber, né, lentamente, que pode ser que, na verdade, esse golpe que ocorreu no Brasil seja justamente para evitar a continuidade da apuração, né, das responsabilidades, dos crimes, da corrupção, porque é surreal. E o mais assustador é como que as pessoas ainda não conseguiram enxergar isso. Está faltando, eu não sei o que está faltando. Outro dia eu estava em casa, assim, aquela sensação de que a gente está vivendo não só um mundo, é um mundo surreal, um mundo insano, de cabeça para baixo, tudo ao contrário. Você derruba uma presidenta honesta para combater a corrupção e coloca um governo super corrupto, né? Tudo ao contrário, tudo invertido. E eu fui tentar assistir um desenho animado, falei, vou tentar recuperar a minha sanidade diante de tanto absurdo, mas os desenhos animados também andam muito insanos, né? Talvez reflexo desse mundo insano que a gente vive. Mas eu queria convidar, né, os ouvintes do nosso programa para que nos próximos a gente esteja debatendo junto, né, todos os direitos que nós já começamos a perder, né, com esse governo absurdo do século XVIII, de homens brancos, proprietários, ricos, machistas, homofóbicos. Vamos seguindo, vamos na resistência, vamos acreditar que a gente pode resistir, que a gente pode mudar e depois retomar os avanços na conquista de direitos, direito à diversidade, respeito às várias formas de pensar, de viver, as várias espiritualidades, as várias sexualidades e etc. É isso aí, até o nosso próximo programa. Olá, como eu propus no programa anterior, vamos discutir aí os direitos que todos os brasileiros vão começar a perder depois do golpe de Estado que aconteceu no Brasil e com esse governo Temer, né, de homens brancos, proprietários, ricos, machistas, homofóbicos, racistas, atrasados, né, ou seja, essa volta ao século XVIII que nós estamos vivendo no Brasil, mas com certeza isso não vai durar muito tempo. E aí vamos falar um pouco sobre a lei das terceirizações, né, que agora o projeto de lei 4.330, que vai ser aprovado, entre outros vários projetos que vão prejudicar todos os brasileiros. E aí espero que a ficha comece a cair, né, na cabeça de muita gente que acreditou que esse golpe foi feito para acabar com a corrupção. Não, o golpe foi feito para manter a corrupção. Você tem hoje muito mais corruptos nesse governo do que tinha no anterior. Você tem, né, nesse ministério, pessoas que estão respondendo processos criminais. Bom, o projeto de lei 4.330, né, a terceirização, ela vai trazer um monte de problemas para os trabalhadores. Óbvio, sempre quem paga são os trabalhadores. E o pior é que ainda tem trabalhadores que aprovam esse retrocesso, né, e que vão começar a descobrir que eles estavam lutando contra eles mesmos. Um primeiro aspecto, e aí eu recomendo
um site na internet, e é com base nele e outras leituras que eu vou fazer esses comentários. O site chama 9 Motivos para você se preocupar com a nova... o site é 9 Motivos para você se preocupar com a Noval, .webflow.io, com a nova lei, né? A nova lei de terceirização. O primeiro é o seguinte, nós temos aí, né, que com essa aprovação dessa lei, o salário de trabalhadores terceirizados vai ser 24% menor do que o dos empregados formais. E isso segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No setor bancário, por exemplo, a diferença vai ser ainda maior. Veja bem, eu disse que o salário dos trabalhadores terceirizados será 24% menor do que o dos empregados formais. No setor bancário, essa diferença será maior. Eles ganham em média, ou seja, os terceirizados ganham em média 1/3 do salário dos contratados. Isso seguindo também a informação do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Além disso, não tem participação nos lucros, auxílio creche, jornada de 6 horas, nada disso. Um segundo item que a gente precisa ressaltar, e eu vou parar pelo segundo, nos próximos programas a gente comenta, né, os outros problemas da terceirização, é que os terceirizados eles trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que contratados diretamente. Ou seja, com mais pessoas, primeiro, o absurdo dessa superexploração. Ou seja, trabalha mais, com condições de trabalho pior, isso é doença, isso significa morte, significa morte precoce, adoecimento, enfim. E, além disso, temos que lembrar que, se você tem os trabalhadores trabalhando mais, significa que as jornadas maiores vão significar menos contratações, menos vagas em todos os setores. Isso defende a terceirização de tudo. Ou seja, se o processo fosse inverso, ou seja, se os terceirizados passassem a trabalhar o mesmo número de horas que os contratados, seriam criadas 882.959 novas vagas, segundo o DIEESE. Ou seja, terceirização significa mais exploração, menos salários e mais desemprego. É isso que está havendo aí nos próximos passos desse governo Temer, esse governo do século XVIII. Até o nosso próximo programa. Olá, ouvintes. Pois é, continuando nossos programas, sobre a nossa volta ao século XVIII, com esse governo Temer e seu ministério de homens brancos, proprietários, ricos, machistas, homofóbicos, atrasados, e racistas. Não todos, claro, não estou generalizando, mas todos são homens brancos e proprietários, e bem antigos. Eu não estou falando de idade, estou falando da antiguidade no pensamento, um governo do século XVIII. Eu queria continuar comentando com vocês sobre o que vai acontecer com a lei que vai ser aprovada de terceirizar tudo. Vão privatizar tudo, vão terceirizar tudo, vão aumentar tributos para a classe média. É isso que já estava anunciado, todo mundo comentou, muita gente avisou, mas muita gente se deixou enganar e foi aí deixando cair no conto do vigário, e agora vão aguentar, a ficha vai cair, essa classe média aí que vestiu camisa do Brasil de R$300, verde e amarela, vai ter que pagar mais tributo, vai ter mais insegurança, vai ter mais desemprego, vai ter um país pior para viver, mas isso o tempo vai mostrar. E aí, lembrando o que implica a terceirização, vamos lembrar aqui um terceiro ponto, lembrando que nós estamos nos baseando num site sobre 9 motivos para você se preocupar com a nova lei de terceirização. E aqui vai o risco de acidente. O risco de acidente no trabalho vai aumentar, ou seja, além de menores salários, além de piores condições de trabalho, além de trabalhar mais, 3 horas em média mais de trabalho, desaparecimento de postos de trabalho por causa disso. Os terceirizados são os empregados que mais sofrem acidentes. Na Petrobras, mais de 80% dos mortos em serviço entre 1995 e 2013 eram subcontratados. A segurança ela é prejudicada porque companhias de menor porte, não têm as mesmas condições tecnológicas e econômicas do que uma empresa gigante e poderosa que também vai ser destruída pelo governo Temer, como é a Petrobras.
Além disso, né, essas empresas menores recebem menos cobrança para manter um padrão equivalente de segurança equivalente ao seu porte, né, ao seu tamanho. Um outro ponto também ressaltado, que é importante, o que significa a terceirização, é que vai aumentar, isso em pesquisas feitas, inclusive, pela CUT, né, o relatório da Central Única dos Trabalhadores, né, de que aumenta a discriminação em setores onde há mais terceirizados, como limpeza e vigilância. Né, os refeitórios, vestiários, uniformes, diferenciam essas pessoas. E é incentivado, portanto, uma percepção de discriminação, ou seja, que seriam trabalhadores de segunda classe. E isso, os efeitos da discriminação, claro, são efeitos psicológicos que levam a pessoa a adoecer, que aumentam o acidente de trabalho e que vai levar a mortes precoces. Ainda mais uma quinta questão que a gente pode levantar é que esses trabalhadores terceirizados, né, que trabalham junto com outros trabalhadores contratados pela empresa, que eles são terceirizados, eles têm patrões diferentes. E, logo, eles são representados por sindicatos diferentes, sindicatos que pertencem a setores distintos. Essa divisão, ou seja, os terceirizados com outro sindicato diferente dos trabalhadores contratados, enfraquece o sindicato, enfraquece a capacidade de pressão, enfraquece a capacidade de reivindicação de direitos, né, de reivindicação por benefícios, né, e esses trabalhadores se encontram isolados. E assim eles vão ter muito mais dificuldade de negociar de forma conjunta, né, ou de fazer qualquer outra ação reivindicatória para garantir, para conquistar novos direitos. Não vamos nem pensar nisso, porque o momento atual é de perda de direitos. Gente, até o nosso próximo programa. Olá. Pois é, vamos conversar aqui agora, continuar a nossa conversa sobre, né, os problemas graves, né, que estão surgindo com esse governo do século XVIII, de homens brancos, proprietários, ricos, né, do governo Temer. Esse retrocesso absurdo, né, nós estamos voltando em 200 anos na história, destruindo o país, entregando nossas riquezas. E agora, continuando a nossa conversa sobre terceirização. O que eu propus aí para os nossos ouvintes, que a gente vai conversando agora, nesse período, sobre tudo que a gente vai perder. Ou seja, como que a gente está andando para trás rapidamente. Esse governo está destruindo tudo com uma velocidade muito grande. E aí, continuando a discussão sobre a lei de terceirização, né? Projeto de lei 4.330. Nós já comentamos que o trabalhador terceirizado, ele tem um salário 24% menor, ele trabalha 3 horas a mais do que os outros trabalhadores, isso significa mais cansaço, mais doença, isso significa menos empregos, há um aumento do risco de acidentes no trabalho, né, que, por exemplo, na Petrobras demonstrou 80% maior, né, há um aumento do preconceito no trabalho, há dificuldade de negociação, porque os terceirizados pertencem a outros sindicatos, os trabalhadores contratados, né? E aí, comentamos hoje outros problemas. Né? Aqui nós estamos baseando a nossa discussão num site que chama 9 motivos para você se preocupar com a nova lei de terceirização. E aí o 6º motivo que é o aumento dos casos de trabalho escravo. Né? A mão de obra terceirizada é usada comumente, por isso que está esse projeto de lei, né, desse governo do século XVIII, para fugir das responsabilidades trabalhistas. Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados nos 10 maiores flagrantes de trabalho escravo contemporâneo eram terceirizados, conforme os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego. Além disso, né, os mal empregadores sairão impunes. Por quê? Porque fica mais difícil responsabilizar empregadores que desrespeitam os direitos trabalhistas, porque a relação entre a empresa principal e o funcionário terceirizado ela é distante. Ou seja, a empresa que o funcionário é empregado daquela empresa, mas ele não trabalha na empresa, ele está prestando um serviço em uma outra empresa. Há um distanciamento, o que dificulta, então, causa um monte de problemas. Por exemplo, no dezembro do ano passado, né, o Tribunal Superior do Trabalho tinha 15.082 processos sobre terceirização na fila para serem julgados. E a perspectiva do juiz do trabalho é que esse número deve aumentar. E, obviamente, né, com essa nova lei, vai aumentar muito mais. Um 8º motivo é que a lei de terceirização aumenta a corrupção.
E daí há algo que eu queria lembrar, que a gente já comentou em programas passados. Esse novo governo, né, que surgiu aí, ilegítimo, golpista, esse novo governo não veio para acabar com a corrupção. Ele veio para acabar com a investigação contra a corrupção. É um governo onde você tem um monte de ministérios e o próprio presidente ele é inelegível. Ele foi condenado pelo Tribunal Eleitoral. Então, você tira uma presidenta contra a qual não há nenhum processo, nenhuma condenação, nenhuma denúncia, e coloca um governo que vem justamente para